nós viemos aqui justamente pedir para o Liceu ver essa questão nossa do reajuste das nossas horas extras, que foi acordado que seria reajustado de acordo com o salário mínimo. Né? E veio em janeiro, fevereiro, e essas horas não foram reajustadas. Aqui tem. Né? Essa é a nossa questão, a nossa reivindicação. Gente, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Seu Miguel disse que não tá bom, mas eu acredito que esteja. Nós estamos aqui, né? Mas é uma forma de desejar um bom dia. Que seja realmente um bom dia. Mas vai ser, entendeu? Assim, esses 2 anos de pandemia que nós tivemos, mais de 2 anos que lá não terminou. Eu acho que Deus nos deu a possibilidade de continuarmos aqui na Terra, né, para fazer o bem, né? Se a gente não fizer o bem, o que é que a gente tem a missão da gente aqui, né? Não, pastor Fábio? E desde quando a gente assumiu em 2021, né, eu acho que foi as primeiras visitas, não foi, Paulo? É Paulo, né? Isso, foi. Foi a primeira visita que nós recebemos aqui, foi da categoria de vocês, né? E quando a gente assumiu aqui, eu disse que essa porta tem que estar aberta para o servidor. O servidor, vocês sabem que a gente vem com essa luta de trabalhar a questão da palavra equidade. A equidade é uma palavra que a gente vem usando muito no processo da educação, que todos têm que ter os mesmos direitos. A gente cobra em relação aos nossos alunos, no que diz respeito a um processo de aprendizagem, todos têm o direito de aprender com qualidade. E também a gente vem buscando muito essa luta da questão da valorização dos profissionais da educação. Talvez vocês não saibam, no ano de finalzinho de 2021, o nosso Réveillon, eu, o Disseu, que está aqui no telefone, e o Zé Filho, foi lá na porta da prefeitura, 31, né? Véspera de passagem de ano, chovendo, e nós estávamos lá. Por quê? Porque com o novo Fundeb, que nós aplaudimos muito, porque eu, no caso, aqui o Disseu, outros aqui que trabalham na secretaria, que nós somos concursados para professores do município, nós poderemos ter lavado as mãos no ano de 2021, quando nós chegamos num montante de 11.600.000 e ter feito o repasse simplesmente para quem está ligado ao magistério, né? Ou seja, professores que estejam em sala de aula. E foi uma luta nossa, da nossa prefeita, ficar aguardando o posicionamento, né, digamos, dos entendidos em educação, pessoas que estão acima de nós, né, do MEC, a definição de quem seriam esses profissionais de educação. Como é que a lei do novo Fundeb diz que profissionais de educação são todos aqueles que têm vínculo efetivo com a educação, e a gente chegar no final do ano de 2021 com 11.600.000, né, em conta, não porque nós não tínhamos em que entregar, mas a gente tinha uma lei 173 que nos impossibilitava, né, de atuarmos, de investirmos em vários setores, e a gente sempre prima pelo uso do recurso público da forma correta, como vocês vêm observando nas escolas, a implantação das melhorias em infraestrutura, nas melhorias de chegar o material escolar, dos professores receberem a questão do material, da gente mandar material tecnológico, ainda tem esse restante aqui que a gente vai chegar às escolas. Então a gente está hoje investindo 100% que a gente recebe em educação em educação. Então no ano de 2021, chegou até uma pessoa e disse, cara, uma professora concursada da rede, professora, aqui é só magistério, é só professor que tem direito. Disse, não, mudou. A lei mudou, a lei do Fundeb mudou. Mudou hoje quem são os profissionais da educação. São todos aqueles em efetivo exercício da educação. Uma merendeira é uma educadora, vocês são educadores, não são só os vigias que cuidam do patrimônio, são educadores. Então todos nós, motoristas de ônibus, todos que estão em efetivo exercício da educação, são profissionais da educação. E nós travamos muito embate. Nós tivemos que nos dirigir para a Câmara Municipal para a gente defender o direito de vocês também receberem um pouco daquele recurso. Nós tivemos entrave, nós aqui como servidores concursados, professores, nós tivemos entrave, eu não sei se vocês acompanharam, que teve professor que até se revoltou, que foi na rede social, dizendo que agora ia pegar uma vassoura, que não adiantava estudar.
Então, nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, e nossa prefeita também nos orientou para a gente ver o que é que a gente poderia fazer para garantir o direito de vocês de receberem, se não poderia receber, que a lei não permitia todo, mas desse o 14º, 15º salário. Então, foi uma luta que nós esperamos, como disse o velho jargão, o apagar das luzes para chegar até vocês. Se nós pudéssemos, nós tínhamos feito o rateio de forma que todos fossem ainda mais valorizados, mas nós pelo menos primamos para vocês receberem a época o 14º e 15º salário, mas nós tivemos, digamos, um entrave muito grande até com professores, não todos, foi uma pequena minoria, para vocês não chegarem lá nas escolas, não, vocês não tiveram não, foram poucos, porque a natureza é isso, tem pessoas em todos os segmentos, tem pessoas que ficaram felizes, professores que disseram, olha professora, vocês agiram de forma correta, nossos companheiros que estão lá nas escolas, mas infelizmente nem todo ser humano é igual. Mas nós vencemos essa primeira batalha. E a nossa primeira conquista, que eu digo nossa, porque na hora que a gente vê uma valorização dos profissionais da educação, que vocês são profissionais da educação, quando vocês chegaram aqui nos meados de 2021, acho que vieram 5 ou 6, né, para uma reunião requerendo assim, tá vendo? Que vieram para aquela reunião pedindo a questão das horas extras trabalhadas, e nós fomos para o jurídico procurando a legalidade, pedimos um tempo para vocês, para a gente reconhecer, sabemos que vocês estavam realmente trabalhando um tempo a mais, e essa luta de vocês já era de décadas, pelo que foi me informado à época, e nós fomos procurar a legalidade. Quando nós chegamos no jurídico, eles nos explicaram, né? Fizemos aqui nosso jurídico, aqui nosso querido Dr. Marcos Vinícius, que é nosso jurídico aqui da educação, que nos ajuda muito e sempre primando pela legalidade, que não adianta a gente fazer nada errado, que no dia a conta chega, né? Então, para vocês terem a garantia, já que nós não poderíamos botar como hora extra, que hora extra realmente é uma excepcionalidade, nós não poderíamos botar lá no contra-cheque de vocês, nós estamos procurando uma forma legal. Então surgiu o termo de compensação, não é isso, doutor Marcos Vinícius? Compensação de horas trabalhadas, não é isso? E nós assinamos um compromisso aqui de valorizar a categoria, porque nós entendemos a importância de cada servidor da educação. Quem trabalhou comigo aqui tem o Francisco, tem aqui o Andrade, já trabalhou comigo aqui no Irmã Ângela, acho que outra, porque eu trabalhei minha vida quase toda aqui no Irmã Ângela. E eles sabem que na hora do recreio nem ficava com os professores, né? Eu ia lá pra fora, eu gostava de tomar meu cafezinho, ficar lá conversando, porque na hora da sala do professor é só problema, né? A gente era sorrir, brincar, e eu sempre tive esse apreço de gostar de gente, de tratar todo mundo bem. E é por isso que às vezes tem professor que passa assim, servidor, a educação passa o ano todo, sabe nem o nome do vigília, não sabe nem o nome da merendeira, não sabe tudo. E eu sempre gostei muito de estar em contato com todos, respeitando a importância de cada um nesse processo. E hoje a gente faz essa reunião, que eu estou imensamente feliz por vocês estarem aqui conosco, certo? Ela até para mim ter mandado fazer um lanche, mas hoje a cabeça estava tão doida, eu até esqueci. Mandou. Olha, porque aqui a demanda é grande, gente. Aqui. Conta quantos dias para aí para salgar para 50. Olha! Mas aí o Disseu já tinha me repassado a relação da quantidade de servidores, ele vai passar aqui a parte burocrática. E depois eu vou fechar só com outro pedido que eu vou pedir a vocês novamente reforçar. Dizer a vocês que nós estamos com um projeto, até pela questão da segurança de vocês, a gente já estamos começando aí um projeto de monitoramento de câmeras nas nossas escolas. Vocês sabem que nossa cidade está crescendo. E a partir do momento que a cidade cresce, eu não vou dizer que isso seja um ato natural, mas aumenta a população, e aumentando a população, aumenta a questão da problemática. E nós já estamos com o processo de licitação para criar uma segurança também para vocês, para que as nossas escolas tenham um serviço de monitoramento de câmeras para resguardar também a vida, a segurança de vocês.
Aqui vocês não imaginam quantas ligações eu recebo de noite, que eu sempre peço aos diretores, me liguem, se surgir algum problema, não fiquem envergonhados de ligar, seja qual hora for, quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar. Mas a gente vê as escolas, né, sendo rodeadas por pessoas que a gente desconhece, a gente não sabe qual é a intenção. E eu sei que lá nas escolas, vocês hoje, como nossos vigias, né, que se preocupam tanto com a segurança predial, mas também se preocupam com o bem-estar dos nossos alunos, são pais de famílias que estão trabalhando lá para garantir o sustento da família de vocês. Então é nossa corresponsabilidade também primar pela segurança de vocês. Então nós já estamos com um processo de licitação, é um processo que não sai assim do dia para a noite, né? Porque passa por todo um processo legal para a gente botar sistema de câmeras, um monitoramento, que vocês podem estar lá dentro da escola, se vier alguma coisa estranha, já dá para ver dentro do sistema para proteger a vida de vocês, tá bom, gente? Aí o Disseu vai falar aqui pela parte legal, o que é que nós temos aí para vocês. Dentro disso que você falou, deixa me permita eu só fazer uma colocação. Eu lembro que numa da gestão aí do prefeito, eu solicitei a secretária de Educação que nos oferecesse um custo, né, de capacitação, porque nós vigia, acredito que quem tem ensino médio aqui veio com essa capacidade de ensino médio. Nós não temos capacidade assim para, digamos, defesa pessoal, alguma coisa assim. Nós nunca fomos chamados pelo município para a gente receber uma capacitação de como a gente agir. Porque o que a gente mais vê no Brasil é pessoas entrando dentro da escola e fazendo desastre, matando, fazendo o que. Isso. Então nós vigia estamos ali à mercê do tempo. Alguns levam de noite cacete, outros se apegam com algum facão e botam de lado para dormir. É claro que nós vigia não tem direito de estar usando arma, né? Mas nas últimas hipóteses a gente pega e usa um cacete no cara, que vem assado para ser de lado, né? É um jucaço. Né? Jucar o quê? Um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira forte, Vamos só organizar aqui, porque hoje tem uma agenda muito intensa. Eu vou fazer com a fala, depois a gente abre. Muito bem, pastor Fábio. Isso já tinha sido até mencionado, que a gente tinha aqui um departamento de formação, né? E já tinha feito também, já sido colocada a questão da formação, não só para merendeiras, né, para manuseio de alimentos, mas também a gente ter também de primeiros socorros, o nosso departamento de formação já está fazendo um agendamento, porque a gente quer fazer essa formação para todos os profissionais de educação, mas é muito bom essa sua pauta. Manuseamento de extintores também, que a gente não sabe o que é não. Eu sempre já fiz o curso. Eu também tenho curso, mas Só, depois vamos lá. Depois a gente abre para 2 ou 3 fazer as falas, porque eu sei que são muitas reivindicações, a gente ainda tem que avançar muito, é claro, né? Mas vamos tratar aqui do assunto principal, e depois a gente abre para 1 ou 2 ou 3 falar, e em outro momento a gente pode estar vendo outras pautas da categoria, até porque a gente não dá conta de abarcar todas as demandas, né, de uma vez só. Então eu só queria relembrar aos senhores, primeiro agradecer o compromisso de vocês. A secretária faz questão de dizer que a educação é feita por muitas mãos. Na escola todos são educadores. Ninguém é mais ou menos importante porque está num outro cargo. A gente fica triste quando vê um professor de carreira desdenhar de um colega de profissão. Eu estou superintendente, então está a secretária, mas nós somos funcionários públicos, tanto quanto vocês, tá? Temos uma hierarquia, claro, que deve ser respeitada reciprocamente, mas ninguém é melhor do que ninguém tem um cargo que ocupa. Mas existem os critérios que às vezes permitem ou deixam de permitir aquilo que às vezes a categoria anseia. Nós viemos da luta de classe, nós compreendemos isso. É por isso que hoje se recebe num gabinete o servidor com muita facilidade. A gente não é burocrático aqui na secretaria, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós entendemos que tudo na vida é temporário e as pessoas têm que ser respeitadas como tal. Então ele tem essa capacidade enorme de ver o servidor todo por igual. Agora é claro que nem tudo que o servidor pleiteia, que anseia, que deseja, que às vezes até tem de direito, quando a gente chega aqui é que vê, quando a gente abre as caixas pretas do avião, a gente sabe que nem tudo é possível fazer em tempo real. Mas nós já avançamos muito neste governo e queremos avançar muito mais. Para isso a gente precisa dessa união, deste diálogo saudável, desta conversa, né, desta parceria.
E aí, dentro do acordo que nós fizemos em 2021, mesmo tendo a lei do 73 vedando essas promoções, a Tânia foi corajosa de atender essa demanda de vocês, né? Mas a gente consultou o nosso setor jurídico, tudo, não fizemos à toa. A gente teve esse avanço, que foi pouco, talvez, para uns, mas grande para outros. E aí nós acordamos alguns pontos de direitos e deveres. É claro que o que eu vou falar aqui, não estou falando com todos, talvez nem seja quem deixou de cumprir nem esteja aqui, mas eu sei que vocês vão divulgar a notícia, nos ajuda nesse sentido. Nós acordamos que os plantões seriam de 24 horas por 48. Nós acordamos que faria uma hora de almoço e uma hora de jantar a critério lá da chefe imediata, no horário que fosse melhor para a escola. Nós acordamos também que os efeitos desse contrato passariam a ser analisados trimestralmente, os diretores teriam que mandar um relatório do cumprimento do acordo, das imensas atribuições que tem aqui, a gente não ficou no pé de vocês, nós não temos um fiscal de vigia como se tinha antigamente para ficar lá no pé de vocês. Mas evidentemente que a gente tem os relatos, inclusive ontem eu passei numa escola por acaso, e um servidor que estava lá disse, olha, eu trabalho aqui, eu sou vigia, mas no meu bairro tem uma escola próxima da minha casa que o vigia não vai no sábado, ele vai só acender a lâmpada e vai apagar no outro dia. Então isso é ruim para a gente estar ouvindo isso, que a gente fez um acordo aqui de cavalheiro, institucional, para cumprir. A gente queria pedir a vocês mais uma vez o cumprimento do acordo dos dois lados, né? Inclusive quando os senhores vieram aqui, que já tinham me cobrado pelo telefone, eu disse que a gente precisava sentar para conversar, porque alguns colegas não estavam cumprindo. E aí até me disseram, mas vamos punir aquele que não está cumprindo, que os outros não é culpado. Mas o acordo não foi coletivo, né? A gente não conversou com todo mundo. Então a gente queria reforçar, ninguém está aqui para punir ninguém, né? A secretária vai dizer logo em seguida se vamos fazer o ajuste ou não, essa fala é dela, mas independentemente do que ela fale, nós fizemos um acordo. Inclusive teve colega que assinou esse termo, para que assinatura, mas disse numa escola que não tinha assinado acordo nenhum. Então assim, é ruim, pessoal, a administração está cumprindo com a sua parte, naquilo que é possível fazer, né? E aí o colega dizer que não vai fazer porque sequer não assinou e está aqui a assinatura da pessoa de trabalho, tudo documentado. Então a gente está aqui para ouvir, para fazer o que é possível, mas queria fazer esse reforço, porque a Tânia supriu as escolas, a administração, quando eu digo a Tânia, mas é a administração, é a prefeita, de muitas tecnologias caras. E isso é do povo. As pessoas da cidade, do município, os cidadãos precisam entender, ter o sentimento de pertencimento. Um órgão público é do povo. O povo somos todos nós, né? Um ônibus escolar, por exemplo, os alunos que usam, eles tinham que entender, ter o sentimento de pertencimento e não destruir o patrimônio. O prefeito, a prefeita, a secretária não anda nesses ônibus. Quem anda é os alunos. Então, por que destruir? Essa semana a Tânia pediu que eu fosse numa escola hoje, conversar com os alunos, riscando. Ela adquiriu 5 ônibus, caríssimo pelo caminho da escola, com dotação do Fundeb. Graças à economia que ela faz aqui, todo santo dia apertando a gente aqui para não haver desperdício. Aí o aluno vai lá e risca, como que riscando uma coisa do governo. O governo não é do povo, as coisas é do povo. Então, se a gente deixa a escola por mais de 1 hora, eu sei que 1 hora é pouco, o Paulinho estava me relatando que quem mora num bairro distante de onde trabalha, 1 hora é muito pouco para ir em casa e voltar. Mas nós fizemos aquele combinado. Porque se a gente tivesse condição de dar a refeição para vocês lá na escola, era até melhor para vocês não ausentar, porque é justamente nessa ausência que o patrimônio é invadido, é agredido, mas ainda bem que a Tânia está pensando em colocar mais um item de segurança, né, que seriam as câmeras, para inibir um pouco esse problema não resolver. Tem escola também centralizada, tem gente que está em área de risco, que é mais perigoso, mas eu queria reforçar esse pedido, pessoal, de não se ausentar muito tempo na escola. As pessoas que entram nas escolas, eles não entram por acaso, eles observam a rotina do vigia, eles já sabem mais ou menos a hora do jantar, a hora que a escola está só, a hora mais propícia para fazer o assalto. E quando, por exemplo, uma escola tem uma TV dessa roubada, por exemplo, amanhã duas, 3 turmas de crianças que vão deixar de ver a programação do professor. E até a secretaria licitar, comprar e repor, leva tempo, é prejuízo, poderia avançar num outro item, uma impressora que gasta muito, no papel aí vai estar repondo aqueles itens que levaram. Então assim, é nesse sentido que a gente está pedindo de todo mundo se sentir pertencente à coisa pública, porque isso aqui é de todos nós, tá?
Então, nós tivemos essa dificuldade, alguns relatos de alguns que não cumprem. Nós estamos pedindo que vocês, que a gente possa reiterar esse compromisso, ninguém está pressionando, ninguém chamou para dar pressão a ninguém, nós estamos conversando, queremos ouvir os representantes, e aí a secretária vai dizer o que pode fazer sobre o pleito de vocês, e aí se ela garantir essa compensação, eu terei de pedir, de comunicar a vocês que nós vamos então acompanhar melhor também o cumprimento, porque nós estamos fazendo um investimento. Vocês concordam? Então a secretária vai ouvir o 2, vamos organizar aqui as falas, em seguida ela faz o encaminhamento. Tá bom? Quem quer falar primeiro? Não, eu pedi assim, porque me parece que eu vi que em maio já tem mais um reajuste de salário, né? E quando chegar lá, não precisava mais de vir aqui, ó, vamos, fica chato, vai vir aqui. Já fizesse de uma vez, ano que vem, em janeiro, já reajustasse em janeiro, para não ter que vir aqui de novo, para ficar combinado esse tipo de coisa. Né? Eu acho que pode ser, né? Pode sim. Pois é. Por exemplo, agora em maio parece que vai ter um reajuste de salário pequeno, mas vai já botar nessas horas. Até esse prazo de reajuste de salário, eles são demorados, é único, né? Uma vez por ano. Isso aqui até porque fica chato para nós, até para você ter até botar a agenda, né? Cobrar essas coisas. Mas tá certo, ele chamou aqui porque tinha esse detalhe aqui que tinha que falar, né? Mas já que já está esclarecido, vamos cumprir. E conversam no grupo de WhatsApp, só um minutinho, você consegue fazer esse reforço, dizer que vieram aqui, que a secretária ouviu, que a gente pediu, porque pode ser ruim. Porque apesar do acordo estar feito aqui, e diz que a secretaria pode, a qualquer momento, deixar de fazer a compensação, que seria ruim, tanto do ponto de vista financeiro, como político, pessoal para você, mas não está amarrado aqui para a vida, porque não pode tirar o salário, né? Seria ruim, então, preservar por essa conquista. Bom dia, pessoal, para vocês. Fala aqui é rápido. Às vezes a gente vê assim no papel e não sabe a luta que é travada para chegar a esse ponto. Eu tenho muitos amigos vigias, faço nem a professora Tânia, eu também sou funcionário de carreira, sou professor e sou advogado. E eu sou meus melhores amigos, são os vigias da escola. Seu irmão, principalmente, o Zé Renato, é meu amigo, gosto demais de seus pais e tem essa facilidade. Tem o seu Rodrigo, o meu amigo aqui também. E isso aqui foi uma luta muito grande para conseguir. Eu sei da luta de vocês, das gestões passadas, luta de décadas. A professora Tânia, quando nos agraciou, nos confiou essa missão, a gente foi buscar a solução, conversando com o procurador, com o advogado de Terezinha. Não foi algo que deu para resolver logo no 1º de janeiro. Estávamos assumindo uma gestão, era um novo desafio. Então logo conseguimos essa brecha, que na verdade foi uma brecha, porque a 173 proibia. Vamos buscar o melhor foco para também não cair na ilegalidade, depois de estar tendo problemas, nós conseguimos. Certo? E assim, pessoal, a gente tem lutado incessantemente para a valorização de vocês, respeitando o direito de cada um. E assim, nós temos 84 assinaturas, são 84 servidores efetivos que firmaram o acordo. O acordo é coletivo com efeitos individuais, mas se nós temos 5 dando problema, a gente vai chamar e tentar resolver, mas nós tivemos 20, 30, se torna inviável manter o acordo. Então, nesse caso, não seria um efeito individual, mas sim coletivo. Por isso é que ele pede que vocês nos ajudem a divulgar, para que os colegas também cumpram o que foi acordado. Porque se gerar um problema muito grande, a gente não vai ter como manter. A quantidade de tudo isso, 30 vigentes que você Não, é só um exemplo, é um exemplo. É só você tem 2, 3, a gente chama, conversa, tenta resolver. Mas, por exemplo, de 84, 50 dando problema, aí se torna inviável. A gente também pede que você veja esse lado da gente. Diga lá, Andrade, meu amigo Andrade, diga aí, meu querido. Bom dia. A Secretaria de Educação tem um mapa das escolas que foram mais vandalizadas, prejudicadas? Temos também isso. Temos também, nós estamos fazendo levantamento, como nós temos também relatos das ausências, né? Mas aí também você deve ter também um índice também nesse melhoramento, né, daquilo que... Sim. Inclusive, eu conversei com o Liceu no mês passado, um feedback que eu não tinha tido com ele ainda. Ela disse, eu me diga uma coisa, essa medida que nós tomamos, ela surtiu efeito, foi proveitosa, não sei se foi muito proveitosa, melhorou demais. Quando a gente pega os índices das gestões anteriores e compara em relação a isso, diminuiu bastante. A gente também é consciente que foi uma medida tomada que gerou bons frutos. E que a gente quer permanecer e continuar. Né? Agora. Veja, aí aproveitando a sua fala aí, né, que você falou, né, da questão, né, da presença do vigia e tal, e principalmente focado na questão da preservação do patrimônio público, né? Dentro desse critério aí, você também citou aí, tem as escolas, umas que são mais arriscadas, umas e tal, aí essa questão do risco, você já vê na sua mente.
A escola porque eu trabalho, por exemplo, que são essas plantas, né, dessas plantas dessa engenharia que eu não sei, né, por que os caras fazem aquilo ali? Porque aquilo ali, na realidade, eles colocam o vigílio como isca. Você está entendendo? É tudo rodeado de vidro, muro baixo, aquela coisa, então tem esse critério, tanto esse critério de segurança, aproveitar também, e até também aqui já, tocar aqui no assunto aqui do nosso amigo aqui, para a questão de uma preparação para esse tipo de, situação. De situação, porque a gente fica muito exposto, a gente não pode usar arma de fogo, se a gente usa um porrete, um facão, um canivete e tal, aquilo ali, só você pensa descascar laranja, porque na hora que o cara chegar e falar, a gente se mela toda. Inclusive, se a secretaria oferecer também, é uma caixa de sabão para cada vigia também na escola, no meu caso, eu acho que eu ia precisar. Aí deixa eu falar, nesse caso aí, que entra a questão do sagrado, ou sei lá, é o risco, tá entendendo? Com isso aí, a gente tem uma pendência com relação a esse item aí, viu? O chamado risco de vida. Não sei se deveria ser falando aqui, a gente já vem falando disso aí de hoje, eu sei que o tempo você já falou aí e tal, mas que essa questão do risco, ele é eminente em qualquer escola independente, né? E como no caso da minha e de algumas outras aí que são rodeadas por boca de fumo, aquela coisa, então, os caras que vendem mesmo, os caras não vão entrar na escola para colocar um botijão, mas o cara que quer fumar, ele entra lá, vai se deparar com o infinito vigia, e é muito comum hoje em ter escola, né, rodeada, né? Então é a questão desse risco. Então quando se cobra, por exemplo, a presença do vigia no local de trabalho, né, para essa questão do cumprimento da regra do contrato e tal, para a preservação do patrimônio público e tal, tem que se ver também essa questão do risco que a gente corre também, por falta de segurança. Que a gente não tem, quer dizer, são coisas que não dá para você. Foi um projeto que foi feito, por exemplo, na creche que eu trabalho lá, um projeto a nível federal. Lá na creche Tomazinho. Então é um projeto a nível federal. Essas creches são padrão FND, já vendo aqui o padrão realmente não atenderia a nossa. Hoje mesmo, só que essa é uma coisa, é um caso à parte, inclusive a Maura, que é gaiata pra caramba, eu estava até filmando lá. A gente resgatando uma professora presa dentro da porta do banheiro lá, e tá vendo essa, vendo só aquela série lá, que já estava filmando lá. E aí, por coincidência, eu estava com o sapato e uma bota que eu estava recapitulando por trecho de mano que estava lá, enfim. Então, de vez em quando acontece essas coisas por conta até da estrutura mal planejada da escola. No critério de segurança, nem se fala, a gente fica totalmente exposto. A gente fica escondido. É escondido a ponto de que eu não vou mentir para você não. Se um dia eu me deparar com alguém lá, quebrando alguma coisa e tal, o máximo que eu posso fazer é que no filho trouxe dizer, ela tem cafezinho na garrafa aí. Não pode deparar com um cara desse aí, por favor. Sem falar, seu Miguel, que quando falta energia, o vigia tem que estar lá. Ele é aluno do celular. Mas tem um povo que trabalha lá, eu também meu companheiro de serviço, eles sabem que isso também é nesse risco. Mas é aquela coisa, não dá para se mudar da noite para o dia, um projeto que não é de vocês. Também isso não justifica também que a gente não deixe de estar lá por conta desse risco. Mas exatamente por conta desse risco é que a gente tem uma cobrança aí que vive tramitando aí tá entendendo? E que a gente pretende correr atrás disso aí, que é na realidade é um direito nosso. Só voltando, esse camarada que assinou e disse que não assinou, e também está se beneficiando desses valores, né? Mas o pessoal conseguiu conversar lá na escola, né? Não precisou nem vir aqui. Odisseu. Porque, depois eu falo. Não, pode falar. Porque assim, o nosso maior, como se diz, legado aqui é o diálogo. A gente não faz uma gestão repressiva, tudo. Em outros tempos, pessoal, quem via uma reunião dessa estava lascado. A maioria não tinha coragem de ir, porque ficava marcado. Aqui não tem isso. Dificilmente quando você sai daqui no né? portão, nós não, até porque a gente está fazendo uma reunião aqui para se degladiar com ninguém. Nós estamos conversando entre amigos, funcionário preocupado com a gente. Nosso entendimento é isso. A Tânia orientou isso para a equipe desde o princípio. Então esse é o grande diferencial. Aquilo que é possível fazer, a gente fala, faz, é de preto no branco, a gente não vai enganar vocês. A Tânia vai prometer agora dobrar o salário de vocês? Não vai se prometer, ela não tem dotação orçamentária. A gente vai fazer daquilo que é possível, a gente leva a demanda para o jurídico, apresenta para o prefeito. Ontem mesmo na agenda que a gente tem para a semanal, a Tânia já tinha tratado, eu fui lá deixar um documento, reiterei, que a prefeita está sabendo de tudo que acontece aqui, dessas conquistas para o servidor, porque ela é a nossa gestora maior, né? Então assim, o mais importante é essa capacidade de dialogar com vocês, mas nessa troca, nós precisamos voltar à história do pertencimento, do emprego público da gente, né? da preservação do direito, do dever, e aquilo que a gente puder ir fazendo ao longo da gestão, professor, a gente está tentando fazer. Pois é, o que você pediu para divulgar nos grupos a respeito reforçar, pedir. Vocês também pediram uma opinião minha aqui.
a gestora da escola, a diretora, faz um relatório mensal. Como é que está o andamento dos vigias. Pronto, aí já era mais, mas pior que tem. Né? Com licença. Nós temos filmagem, nós temos diretora que filma, a diretora diz, estou aqui na escola, hoje é domingo, 2 da tarde, o vigia não está. E aí é uma prova. Então, o relatório nós temos. E não é muito. Teria que fazer cumprir o contrato, né? Chamar o vigia e falar que vai cancelar. As pessoas deveriam ser chamadas aqui conversar. E a nossa diretora, elas são muito atentas nisso, entendeu? Não é boca não, elas provam. O secretário, com licença. Paulo. Os próprios colegas diz, Danilo, fulano não dorme. Entendeu? Aqui mesmo. Então aquela coisa, é só pra gente dizer que se a gente acochar, o Márcio quer falar. Depois do rapaz, o que a secretária vai fazer as considerações. Eu queria só falar que a questão da segurança, porque eu vi que agora foi botado os extintores, né? Nas escolas. Aí eu queria saber, assim, você não pensa em fazer a ICIPA não? Dentro das escolas, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tipo, ocorre um incêndio, orientar alguns funcionários a ter ponto de fuga, que é o que a gente pode colocar dentro da capacitação aqui, o treinamento para manusear os extintores, que seria bom. Porque não basta ter o item, tem que saber utilizar, né? Nesse caso aí, como cada vigia extintor, lá na escola que eu tem um na secretaria e tem outro na cozinha, mas também a merendeira, alguém da cozinha pode participar também dessas capacitações. Não é só nós que somos vigias, ela também tem que estar incluída porque ele tem que trabalhar na cozinha. Esse extintor que foi colocado é para ser direcionado para nós. Deixa eu perguntar a vocês, a indicação do Fábio. Vocês gostam dessas capacitações? Será que a gente teria um público considerado? Porque às vezes o pessoal solicita e a secretaria faz um investimento e aí dá vazio lá, tem 3 quartos, porque tem que ter a participação. Eu sei que é uma função de estado de serviço, mas a secretaria dá as condições de vocês serem usados. A gente promovendo a capacitação, vocês participam. A certificação também. Eu vou dizer que a gente já pegou, aí a sugestão de Disseu, eu vou dizer assim, eu pelo menos, eu não sei os demais, eu acho que seria um desperdício. Você sabe por quê? Pelo seguinte, respeitando a opinião, né, a opinião é válida de todo mundo aqui, porque na realidade, eu pergunto para todos aqui que estão presentes aqui, qual de vocês aqui, se tiver à noite dentro do quarto e aparecer alguém armado e tal, quem vai? Eu quero me abraçar com a morte e não quero me abraçar com um bandido dentro de uma escola. Não, mas assim, não leve os casos estiver claro que a secretaria não vai orientar para ninguém reagir, né? Não, eu sei. Mas a formação básica, para ter primeira noção de como se comportar nesta situação. Agora, aproveitando a carona dele, tá entendendo? Dele aqui, o que eu concordaria era da gente ter uma preparação, tá entendendo? Para lidar, que estaria dentro da questão dos recursos humanos, para você lidar com pessoas, com público. Você está entendendo? Porque às vezes isso aí acontece demais. Na minha escola agora já recentemente, a menina falou que até foi por falta de argumento dela. Ela falou que eu teria sido ignorante com ela, a mulher lá. Eu percebi que ela ficou um pouco até assim, moço, eu fui ignorante com você. Onde foi que eu fui ignorante com você? Aí tinha a menina que estava testemunha assim, né? Ouvindo, eu fui ignorante com ela aqui em algum momento na festa, porque eu estava falando para ela da determinação da diretoria com relação à entrada de horário. E que esse desencontro com o horário da escola que ele trabalha lá, que fica ao lado, né? E aí explicando para ela, aí uma hora se faltar argumento e ela vai e diz que eu fui ignorante com ela. Aí daquilo assim, ela passa para outra, passa para amiga, no outro livro da secção, ela foi lá pro marido dela, o cara me olhou, não assim com olhares assim muito convidativos para comer um churrasco, uma galinha, você tá entendendo? Mas aí, eu percebi, o olhar dele assim, meio com pressão, meio 43 assim. Mas o ser humano é muito complexo, às vezes. Aí, pelo menos assim, essa questão da gente lidar, porque assim, tem vigias que são despreparados desse tipo de coisa. Eu já lidei com pessoas, com público, você trabalha em empresa privada, né, lidando com o povo, admissão de pessoal, essas coisas, também. Então eu aprendi a vida a ter um pouco de comportamento. Só que a gente também tem uma hora que a gente estoura, né? Mas aí esse que ele diria aqui, que era para a questão de defesa de pessoas, essas coisas, eu já queria que fosse realmente para a questão das relações entre pessoas, até porque tem que realmente não sabe lidar, e aquilo passa para outros e vai deixando a imagem de alguns vigias
Porque se acontece em uma escola, aí ele generaliza, ele sai categoria, né? É a categoria. Seu Miguel, com licença, deixa eu falar aqui, pessoal. É o seguinte, eu queria só botar 3 pontos sobre essa situação aí no geral. Assim, primeiro ponto é que todos os vigias sabem o seu compromisso, todos eles sabem o que tem para fazer. Não precisa andar falando em grupo e argumentando, porque todos eles também, a maioria deles estão no grupo e toda hora nós falamos no grupo, não só no da educação, quanto tem um grupo que tem educação, tem Secretaria de Saúde, tem setas, acho que tem gente de todas as secretarias e todos eles sabem o que é que faz. Então isso, quem não está fazendo tem que realmente ser punido. E ele já sabe que ele não está fazendo, então ele tem que ser punido. O outro ponto, isso eu vou falar em relação à categoria, a nossa Secretaria de Educação. Assim, no horário de almoço, toda vez que a gente sai da instituição, no caso no meio de semana, tem uma pessoa já lá. Eu creio que ninguém sai e deixa a escola fechada. Sempre tem uma zeladora, sempre tem alguém lá. E assim... No período de aula, sim, certo? Pois é, no período de aula. E para muita gente, tipo, eu conheço vigias aqui, que como o senhor acabou de falar, que trabalham na Santa Maria, moram no Prado, como eu já fiz isso. É muito difícil, é muito ruim. Eu queria pedir para a secretária, se caso teria como a gente disponibilizar pelo menos o horário de almoço, um tempinho a mais. Tipo, para esse vigia... Quem vai de bicicleta, quem vai de bicicleta não tem como. De moto velho, passado, não tem como. Para esse vigia poder conseguir ir em casa, tomar um banho. Porque nem todas as escolas têm banheiro, nem todas as escolas têm um local pro vigia fazer suas necessidades. E necessita, né? No horário de janta, nem tanto. Porque, enfim, já dá pra ser uma coisa mais rápida. Mas no horário de almoço, quase nunca. E o outro ponto é a situação do retroativo que não foi pago, desse aumento. Vai ser pago junto ou o retroativo vai ficar perdido? Gente, aqui concluindo aqui, vai dar tudo certo. A gente faz uma reunião aqui pra gente ouvir e a gente ver a melhor forma possível. Em relação, eu me lembro da primeira reunião que o seu Miguel já falou sobre essa questão dos banheiros, né? Que muitos administrativos, ele citou até um exemplo, né? Que não gostaria de estar compartilhando o banheiro com os alunos, né? Algumas escolas, mais precisamente 5, começaram agora com o processo de ampliação, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter nossas escolas funcionando em tempo integral, ou seja, os alunos chegando 7 e saindo ao final da tarde, né? O que preconiza o Ministério da Educação. E nessas que estão sendo ampliadas, principalmente essas maiores, a engenharia já está com o banheiro para que vocês possam usar. Foi uma solicitação de vocês, que nós não fizemos imediatamente, como o Disseu falou, que a gente passa todo o processo burocrático, todo o processo de licitação. E nós escutamos vocês e tem que procurar a melhor forma, porque realmente é muito ruim passar sem tomar banho, sem ter aquela sua privacidade, né, de um banheiro. Então isso está solucionado. Aqui o que é que nós vamos fazer aqui? Na cláusula, Disseu, você não me repassou a questão do retroativo, né? Nós não tínhamos discutido essa pauta, mas deixa eu falar aqui para vocês. Na época que a gente assinou esse compromisso com vocês, com um acordo extrajudicial, né, que foi feito amigavelmente aqui com vocês, na sua cláusula 7, vem dizendo sobre o adicional excepcional de compensação de carga horária. E aqui na lei que nós elaboramos, né, através do nosso jurídico, foi aprovado foi aprovado pela nossa prefeita, vem dizendo o seguinte: terá um valor fixado em 396 à época, não é isso? R$396, e esse valor, em hipótese alguma, será computada nem acumulado para fins de concessão do acréscimos ulteriores, tendo em vista seu caráter excepcional, reajustado conforme o índice do salário mínimo, por isso que vocês estão aqui presentes. É isso? Então tá aqui a lei que nós criamos para dar esse suporte a vocês, e terá sim o reajuste. Em relação ao retroativo, né? Que vocês sempre é bom, né, gente? Você que é pai de família, nós vamos fazer os cálculos, e seu
e nós vamos apresentar eles. E se nós tivermos aí a dotação orçamentária, acho mais do que justo separar o retroativo, igual nós pagamos o retroativo para os professores do piso salarial. Isso, pois nós vamos fazer estudo, eles é um valor pequeno, mas a gente trabalha com responsabilidade, mas o que depende da gente, a gente vê a dotação orçamentária bem aí, vocês estarão sim recebendo retroativo, porque eu acho mais do que justo. Não é isso? Quando vocês pegaram o contra-cheque de vocês, verifiquem que é o seguinte: o desconto do IPMPI hoje é 13%. Vocês sabem que foi uma lei para a Câmara, a Prefeitura tinha que reajustar a uma lei federal. Inclusive a prefeita foi até pedido do vereador líder do governo, pediu que fizesse escalonado, ela poderia ter jogado 14% direto, nós professores somos 14% do IPMPI e mais 27,5% do imposto de renda. O meu é descontado em folha todo mês, mais de R$1.000, porque é proporcional ao salário. Aí, quando tem essas compensações também, vocês olhem se não atinge o teto para descontar imposto de renda, verifique, porque às vezes a pessoa diz que o salário não está completo, porque tem esse desconto, né, desses impostos que são federais, que não tem como se livrar. O abono, por exemplo, que vocês receberam esse ano, eu queria até pedir licença para fazer esse relato, para vocês entenderem que vocês são parte do processo, e às vezes alguém diz na rua e a gente não argumenta porque não sabe. Em 2021, pela Lei 173, nenhuma prefeitura pôde dar aumento aos professores. Não pôde fazer mudança de classe, nenhuma concessão. Conseguimos achar um dispositivo para ajeitar aquela compensação somente de vocês, porque é uma excepcionalidade. Em 2022, a prefeita deu um aumento era 33%, a Tânia pediu para ela arredondar para 34%, ela fez. E aí tive uma mudança de classe em 2022, de 595 professores, 540 teve uma concessão. Tinha gente que entrava no ar e aposentava no ar, sendo que o plano de carreira é de 2003, remendado em 2010, dando o mesmo caráter de direito ao professor. A prefeita garantiu esse direito. Com todas essas despesas, um professor teve, durante o ano de 2022, em ganhos reais, R$22.500. Que se ela não tivesse dado o aumento nem feito a mudança de classe, teria tido 22 mil de acordo no final do ano. Então, com todo esse avanço, a máquina rodando no chão da escola, que 2022 foi diferente do 21, casal remoto, com todos os investimentos, melhoria de escola, isso que às vezes os vereadores colocam lá na Câmara de forma, vamos dizer assim, meio que irresponsável, porque não vem aqui para dialogar, para saber como é que está sendo aplicado. 1 milhão, 2 milhões da nossa rede de 52 escolas para reformar, ampliar, não é nada, é pouco recurso. E aí, com todos os investimentos que foram feitos, chegou o final do ano, já tínhamos lá R$800 mil. Se nós fôssemos ratos ou artistas, talvez não tivesse pegado esse dinheiro e ter voltado para a categoria. A Tânia manda fazer o estudo, chama a contabilidade, chama a consultoria, leva para a prefeita, já tudo explicadinho lá para ela só dar o ok. Temos 800 mil, vamos fazer proporcional à folha de dezembro para todos os servidores. Se era uma proporcionalidade, quem ganha 10 mil ia ter mais, quem ganha R$1.000 ia ter menos, mas a proporção, o índice foi igual para todos. Então deu R$300, 347 que estava lá no banner, porque tudo que a gente paga, para nós é o valor bruto. Mas aí o desconto é individual para cada um. Mesmo assim vai ter uma retençãozinha de imposto de renda. Quem não atinge o teto de declarar, é bom verificar o que foi retido ano passado. Às vezes está retido R$50. Você tem um amigo que faz a declaração de graça para você, aqueles 50 voltam a partir de julho. Então verifique tudo isso que é importante. É pouquinho, mas às vezes compensa. Essas retenções são automáticas e obrigatórias, não é o município que cria. Tá? Quem tiver dúvida no contra-cheque pode vir, nós estamos aqui todos os dias. A gente gosta de receber vocês, o diálogo, não tem problema de abrir um protocolo ali, uma folha de pagamento e mostrar e dialogar com vocês. O que a gente não gosta, pessoal, é de ser tratado com descortesia aqui na repartição. Graças a Deus não tenho tido esse problema, mas uma vez veio uma servidora aqui e tomou a paciência, quase 2 horas tratando mal a gente. Isso que a gente não gosta, mas a gente não faz com você. Mas você vem aqui querer saber do seu direito, é seu direito de ter a resposta. Nós somos pagos para isso, você entende? Não tenho medo de vir aqui, de conversar, de perguntar, de pedir um contra-cheque. Então eu fiz essa fala para vocês entenderem. Então o abono foi pouquinho, algumas pessoas até tirou onda aí na rua, foi pouquinho, mas o que tinha de direito foi dado
na sua aquela que está valorizando. Não, já todo ano. A lei foi para a Câmara de forma, olha outra coisa que a prefeita fez. Todo ano tinha esse estresse. Tem abono ou não tem? A lei foi para a Câmara de forma permanente. Toda vez que sobrar recurso na rubrica dos 70, se sobrar R$1, vai R$1 para cada um. Eu sou servidor de Pedro II, eu já cheguei a receber abono lá de R$36, que quando desconta a gente nem percebe. Mas era o que tinha em caixa. Então a lei está posta de forma permanente. Toda vez que sobrar, será feito um rateio sem ter aquela estresse de novo na Câmara. Tá bom? Você vai falar mais rapidinho aqui. Agora, só que essas correções também, nós temos outro ponto aqui também, que ele está sendo desconsiderado. Não foi criado agora dessa gestão, já vem de antes, que foi um acordo, vamos dizer assim, verbal, a gente não tem nada para comprovar, mas tem um valor, que mesmo com pelos que nós já tivemos no passado, a gente poderia colocar ele agora, em prática a partir de agora, né? Partindo dessas correções aí, é a questão do adicional noturno. A gente não vai entrar no mérito questão do aumento de valor real e tudo e tal, porque isso é uma coisa que já vem das antigas. E a gente já tem quase que como fazendo parte do nosso salário, né? Que é pouco, mas é o que a gente tem, né? Para receber. E aí a questão do adicional noturno. É porque já que vocês não conseguem corrigir a questão do salário mínimo e esse excedente de horas extra, e corrigir também o adicional noturno. Vamos ter, por exemplo, por base. Congelado. Não, congelado não, vamos fazer vamos fazer o seguinte, deixa eu contar outra história para vocês entenderem. Nos permite, primeiro, a gente corrigir um déficit que nós temos com os administrativos. Os secretários escolares, os motoristas, quando entraram aqui, no edital do concurso deles, era 1.090, só um exemplo. E o vigia era 545. Então dá para entender que era 2 salários mínimos. Hoje todo mundo está ganhando um salário mínimo. Então nós temos esse compromisso também com esses servidores. Nós precisamos ter recursos para resolver as demandas. Avançamos aqui. A gente pode estudar o pleito de vocês no segundo momento, porque nós temos essa falta aqui na frente, né, secretária, para resolver. A categoria já veio aqui várias vezes, para eles não avançamos nada ainda, apenas fizemos levantamento de dados. Nos deu um tempo para a gente resolver essa categoria, que depois a gente senta com vocês, porque não adianta a gente prometer aqui, o Paulinho está gravando, fica registrado amanhã no público e vocês vão nos cobrar. Eu quero até lhe pedir para você não colocar isso também na minha imagem de rede social, por favor, porque fica muito vulnerável com essas coisas e a gente não está aqui para ser inimigo de ninguém, muito pelo contrário, estamos para dialogar. Então, só uma coisa, todos nós aqui estamos fazendo parte da Prefeitura Municipal de Piripiri. Eu não estou gravando imagem de ninguém como pessoa física. Todo mundo está sendo imagem de pessoa jurídica. Não, tá certo. Bem, então veja. Nós estamos saindo aqui com certeza de que quando tiver um novo reajuste, agora em maio, essa vai para as horas também? Sim, secretário, porque vai aumentar R$80 a mais no salário, né? No mês de maio. R$20. R$20 que vai aumentar, né? 18, que é de 302 a 310. Esse repasse vai ser também. Aí depois você passa a certeza. Eu não posso empenhar a palavra de respeito. O acordo é que Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu propor uma coisa aqui, mesmo a secretária tendo dito que nós vamos estudar aqui sobre o retroativo. Vamos nos comprometer daqui para frente, inclusive, com esse reajuste, e vamos deixar o janeiro e o fevereiro. Vamos incorporar agora em março, depois chegar em maio a gente coloca o outro, porque nós não estamos dialogando, fazendo acordo. A gente reajusta tudo daqui para frente já nesta folha, inclusive o percentual dos índices que vem, porque para mim, do ponto de vista contábil, é uma dificuldade danada para eu pagar retroativo e fazer os comandos aqui na folha. O que vocês me dizem? A gente sai daqui empenhado. Quer botar já no 1.320 já agora? Não, a gente coloca o da agora que está em vigor em março e abril é 302, e em maio vai ser 380. A gente ajusta automático, com o mesmo percentual. Mas vamos fazer isso retroativo de janeiro, você já reajusta com o salário de 1.320. Não, a gente faz agora março 1.320, 302, abril 1.302. Só em maio que seria. Em maio a gente bota mais um pouquinho para reajustar. Então, a compensação não faz o retroativo. Vocês não já passaram sem isso? Porque para mim, do ponto de vista contábil, é uma dificuldade danada para fazer esse empenho que já ocorreu. Em janeiro vai ser preciso a gente vir aqui de novo para reajustar novamente. Sendo assim, fica um acordo firmado e que a gente não precisa ficar voltando a cada tempo. Justamente. Mas não se distancia. E se precisar da nossa conversa, você não quer mais vir aqui, não. Não é. Vamos acordar assim. Se a gente não fizer em janeiro, vocês vêm aqui. Mas aí eu quero saber o que foi acordado aqui. Vou dar certo, Disseu, dá certo. Dá certo. Esse pagamento agora,
202, quando for em maio de 320. Do 320. Nós não fazemos o Deixa o... qualquer secretário. Pode ser. Esquece a retroativa. Pode ser. Peraí, só um instante, criança. As crianças da sala de aula. Reforçar o que o Paulinho falou, colocar só meia hora no almoço para nós, que é o horário mais corrido. Nós vamos estudar isso aí, meu filho. Não, porque é assim, ó. Tudo que, Francisco, nós vamos fazer a melhor forma possível. Olha, eu acredito que quando a gente chegar, pelo menos com esse sistema de câmeras que a gente tenha, porque, gente, olha, vocês estão longe de imaginar a minha preocupação também com a segurança de vocês. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma colega lá do rumo dos Petecão, né? Do Vigia, né? Tem alguém aqui que trabalha no Polidório? Tem alguém? Então a gente se preocupa também com essa questão de segurança. O que é que o Vigia pode fazer quando a escola está sendo, né, digamos, visitada, né, por esses seres que não era para estar lá, né? Porque a noite é preservar nossas escolas. Então a diretora fica preocupada, os próprios vigias ficam preocupados. E eu já disse mesmo para a diretora que me ligou à época, a primeira atitude do vigia é manter a sua segurança. Depois tentar entrar em contato, que é a primeira coisa que tem que privar pela vida. E quem depois entrar em contato com a polícia. Então a gente está fazendo essa licitação, gente, que já está fazendo para esse monitoramento de um sistema que eu acredito que quando tiver a gente pode dar esse horário a mais. Porque com essas câmeras tem um aplicativo também Sim. que serve também para vocês estarem colocando no celularzinho de vocês. E se vocês tiverem que se estender para almoçar um pouquinho, né, vocês acompanhem, se vê alguma coisa estranha. E graças a Deus que provavelmente dê certo a prefeita fazer o concurso de vigilantes, né, no caso de guarda municipais, e vai ajudar bastante nesse combate aí com a gente. Com certeza, viu? Pessoal, é gratidão da nossa parte. Então, tá tudo. Deixa o Francisco falar. Ei, isso Porque se você botar no edital de 2006, que eu postei em 2006, sim, a nossa hora de almoço é 2 horas. Sim. Nós temos 2 horas para almoçar, 2 horas para janta, né? Aí então eu estou trabalhando nesse mesmo sistema. Porque lá onde eu trabalho, lá não tem hora para me sair. Lá dá 1h30 e aí mãe chega com um aluno pequeno da tarde. Aí eu fico lá no portão lá até essa derradeira pessoa chegar, é que eu saio. Aí eu volto para que hora? Francisco, né? É. Mas essa regra era geral para todos. Geral Nós para todos. sentamos aqui e refizemos uma coisa. Não, tudo bem. Não, assim, porque ele falou que era 1h30, não foi? Você Ele está pedindo, ele tá Uma hora. O acordo que foi feito, não foi? É 1 hora que tem. Pois é, aí então, aí eu trabalho de acordo com o edital da minha época, né? Mas então você não está cumprindo o acordo. Não. Porque veja bem, o edital era padrão para todos, era 40 horas por semana, fato de manhã para tratar, de segunda a sexta. Essa questão aí nós refizemos. Vou meter minha colher no meio. Deixa ele concluir, seu Miguel, deixa ele concluir. Assim, talvez na época desse acordo, eu talvez não estava no dia dessa reunião, talvez. Quando eu estar trabalhando no dia, eu estou por fora da Pois quando você estiver no dia de folga, lá vem aqui. Você assinou Não, mas tudo bem. Eu estou só dizendo assim, porque eu estou trabalhando de acordo, que é 1h30, né? Que foi feito o acordo, né? Eu vou lhe dar uma mas de cópia acordo depois com o da edital, eu trabalho de acordo com o meu edital. Aí nesse caso não está de acordo com o acordo. Eu passo para a minha sala, eu tenho o seu documento. Talvez por ausência desse conhecimento, eu vou lhe dar uma cópia. Tá comigo, você disse o Eu acho documento que essa é a dele. maneira mais fácil seria, sabe o quê? É ter aquele consenso, ó, porque aqui, ó, a gente não vai entrar, porque eu não vou nem falar a situação da minha, porque na nossa lá, Paula é testemunha disso, da minha parte eu já entendi, lá nós temos um consenso entre nós, jamais a gente vai chegar aqui com esse problema, você está entendendo? Porque eu entendo o lado do outro e a gente vai, ó, porque cá entre nós aqui entre os companheiros aqui, há situações em que o pessoal aqui, até o secretário, o superintendente, ele não quer nem saber de certas coisas besteiras,